Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal aqui na Rede Século XXI durante uma hora, tratar de assuntos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana é o objetivo principal desse programa. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Obrigado. Inscreva-se nos canais que vão aparecer ao longo do programa, divulgue-os e sempre esteja conosco todas as semanas. O programa Eclésia de hoje vai se debruçar sobre mais uma realidade de Cristo. Desde que eu estou à frente desse programa, sempre até agora temos abordado algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje, o perfume de Cristo. Não, o tema não tem nada de poético, não tem nada de moda, não tem nada de requinte. É isso mesmo que você ouviu. Obviamente que o título não nos autoriza a falar de Cristo, o perfumado, a não ser num sentido completamente translato, num sentido completamente figurado. A relação de Cristo com o perfume, ou melhor, do perfume com Cristo. Penso que é importante, e por isso, o segundo momento desse nosso encontro, vamos tratar também dos perfumes na nossa vida. Realidades que perfumam. Qual é o papel do perfume? O papel do perfume é possibilitar às narinas um certo prazer. Deus nos dotou de sentidos. Um dos sentidos é o olfato, cheirar, e com o cheiro a gente tipificar coisas que agradam a nossa natureza e coisas que não agradam a nossa natureza. Por exemplo, os animais catartídeos, Deus colocou na natureza deles que o perfume para eles é carniça. O perfume para eles é animal em putrefação, é matéria orgânica de carne que está apodrecendo. Eles de longe cheiram e se aproximam para comer aquela carniça. Aí está o perfume agradável dos catartídeos. Mas se um urubu sentir o cheiro de uma macarronada, se sentir um cheiro de uma pizza, ele não suporta aquilo, tanto é que ele não chega perto. Já conosco é o contrário. A nossa natureza cheirando material em putrefação, corpo apodrecendo, por exemplo, quer distância. Já determinadas coisas cheirosas para nós agradáveis, um bom perfume, uma boa comida, etc. Ou seja, é uma forma de nós sermos atraídos por aquela realidade. Sabiam disso? Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo quis ter uma relação com o perfume. Justamente para nos mostrar, e ele se comparou, tem uma passagem onde ele se compara com carniça. Ele se compara com a carniça e nos compara com abutres. Onde estiver o cadáver, aí estarão os abutres. Sabiam que Jesus disse isso? Pois bem, a gente vai ver isso ao longo do programa. Agora vamos à relação do judaísmo com o perfume. O perfume, sempre na história das civilizações, tem relação com o templo. Aqueles que queriam prestar cultos a Deus ofereciam perfumes, aromas agradáveis. E esses aromas eram colocados, depositados em lugares importantes do templo, o altar, que era perfumado. Até hoje, na Igreja Católica, a dedicação do altar se derrama o perfume, o óleo consagrado. O óleo consagrado na Quinta-feira Santa se derrama o perfume nele, se mistura o cheiro agradável. Não é o momento de nós fazermos uma síntese de toda a perfumaria do Antigo Testamento, mas tudo que orbita em torno do culto tem relação com o perfume, com o incenso, enfim. Mas incenso é uma coisa, perfume é outra. Se bem que existe perfume aromático. O incenso com perfume, o que torna determinados tipos de incenso, com a mistura do perfume, algo delicioso, algo agradabilíssimo para as nossas narinas. Muito bem. Nosso Senhor Jesus Cristo teve várias relações com o perfume. Quem pode dizer qual foi a primeira vez que Jesus
o perfume chegou perto de Jesus no dia do nascimento dele. Logo após, pouco tempo depois, vieram do Oriente magos e eles trouxeram ouro, incenso e perfume, ou seja, mirra. É verdade que a mirra tem um significado, mas a mirra é um bálsamo, a mirra tem um cheiro agradável. Então, primeira relação de Jesus com o perfume, no presépio, na manjedoura. Agora pulemos para Jesus aos 30 anos de idade, dos 30 aos 33. A relação de Jesus com o Templo de Jerusalém foi uma relação muito estreita. Foi lá que Jesus pregou, foi lá que Jesus realizou disse tantos ensinamentos, altercou com os judeus, ou melhor, os judeus altercaram com Jesus, etc. E como eu disse ainda há pouco, há perfumes em Israel que são confeccionados para serem utilizados exclusivamente no templo. Cito para vocês a primeira vez nos evangelhos, depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra perfume, onde ela aparece. E aparece com a figura de Zacarias, o futuro pai de João Batista. O arcanjo Gabriel lhe aparece no templo, Lucas capítulo 1, versículos de 8 a 13. Exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume, em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume, etc, etc. E aí é o diálogo do arcanjo com Zacarias, informando que ele seria pai. Zacarias não acredita e por isso é punido. Zacarias é punido e vai ficar assim, mudo, até o dia do nascimento de São João Batista, para aprender a não duvidar da palavra do santo. Pois bem, por que eu citei esse texto, que nada tem a ver com a pessoa de Jesus, que aliás ainda nem tinha sido concebido no ventre de Nossa Senhora? Pela relação que Jesus teve com o templo. Jesus muito provavelmente sentiu, nas muitas vezes em que ele entrou no templo, o cheiro do perfume. Mas, por favor, aqui nós já temos no livro, na profecia de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me ungiu. É verdade que essa unção, na ótica do cristianismo, é o próprio Espírito Santo, mas a unção no Antigo Testamento sempre era feita com um unguento aromatizado, um unguento cheiroso, e isso já evoca exatamente a missão de Jesus, seu vínculo com o Espírito Santo e a unção por excelência no Calvário. Aliás, Jesus entrega o quê? Entrega o seu perfume. Como Jesus entregou o perfume ao Pai? A última frase dele: em tuas mãos entrego o meu Espírito. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me ungiu. Unção com perfume. Perfume tem relação com a unção, que evoca a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é a unção do Pai em Jesus. O Espírito Santo é o perfume do Pai para Jesus e é o perfume de Jesus para o Pai. Em tuas mãos entrego. O Pai diz, quando o Filho é batizado: este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouviu? O Pai entrega o perfume a Jesus e Jesus na cruz entrega o perfume a Deus Pai. Agora pulemos para um episódio de grande importância na casa de um fariseu chamado Simão. Jesus entra na casa desse fariseu e uma mulher anônima traz um vaso de alabastro cheio de perfume. Estamos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, de 36 a 48. Vamos então ao texto, porque depois que essa mulher faz este rito simbólico que comove muito o nosso Senhor, Jesus tira uma lição desse perfume. Com a palavra,
Lucas capítulo 7, de 36 a 48. E aqui, por favor, essa mulher é anônima. Não sei quem foi que inventou que essa mulher era Maria Madalena. Ela era uma pecadora, sem dúvida alguma, mas o texto não diz o nome dela, muito menos qual foi o pecado público que ela vinha cometendo. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, o beijo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Então, da realidade material do perfume, Jesus tira uma lição acerca do endurecimento do coração de Simão, o dono da casa, que não é Simão Pedro, é o Simão o fariseu, e tira uma lição também do arrependimento daquela mulher. Ou seja, ele debocha de Jesus. Se esse homem fosse um profeta, saberia quem é essa mulher, o passado dela e assim por diante. Ironizou. Aí Jesus foi em cima dele, com a educação que lhe é própria, lhe deu essa lição. Importa agora explicar o sentido dessa palavra de Jesus. Seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas vejam, afinal de contas, o que é necessário para você ser perdoado? É amar Jesus ou é se arrepender? As duas coisas. O arrependimento, porventura, não é sinal do verdadeiro amor? Meu Deus, misericórdia, eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Aqui está o único motivo que leva uma pessoa a se arrepender sinceramente. Não sua consciência que ficou pesada, não tanto o mal que você causou a uma pessoa. Sem dúvida isso não pode ser ignorado. Mas ofendi ao meu Deus. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Ora, esse ato é motivado pelo amor à pessoa que foi ofendida. Porque se você não ama essa pessoa, não há motivo algum para você pedir perdão a ela. E não estou falando de pedir desculpa ou de manifestar remorso. Portanto, está explicado aqui da parte de Nosso Senhor. Ela tinha muitos pecados, mas se arrependeu muito, motivada pelo muito amor. Logo, faz sentido o que Jesus diz. Ao que pouco se perdoa, pouco ama. Ora, quando é que pouco se perdoa? Não é porque Deus tem a medida do perdão. A medida do perdão somos nós. Se nós não somos capazes de reconhecer todos os nossos pecados, não, eu não tenho pecado, não ofendi a Deus, não tenho para que pedir perdão a Ele, significa você pecou, e pecou muito, não se arrependeu. Se você não se arrepende, não pede perdão. Se você não pede perdão, é porque você não se arrependeu, e se você não se arrependeu, é porque você não ama Deus. Portanto, a medida da grandiosidade da misericórdia de Deus que perdoa é a capacidade que nós temos de, previamente, não sem a graça de Deus, reconhecer a nossa miséria. Senhor, eu estou aqui diante de Ti.
Primeiro, porque te ofendi. Depois, pelo amor que eu te tenho, e eu gostaria de reconquistá-lo, tenha misericórdia de mim. Cancela a minha iniquidade. Quando isso brota do íntimo do coração, é expressão de grande amor. Grande arrependimento sempre caminha com grande amor. Repito a frase de Nosso Senhor: seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque ela tem demonstrado muito amor. Cometeu muitos pecados, sem dúvida, mas caiu em si, foi tocada pelo Espírito de Deus, arrependeu-se profundamente de tudo e acusou verdadeiramente toda a sua miséria diante de Deus. Não é preciso dizer que ela ama, já está dizendo que ama a Deus muito, pedindo muito perdão a Deus pelos muitos pecados. Você quer perfume mais agradável a Deus? Você quer um perfume que aromatiza o coração de Deus melhor do que esse? Ele que morreu pedindo que nós perfumássemos o seu coração e o do Pai. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles ainda não compreenderam a gravidade do que disseram, do que fizeram, e ainda por isso, porque não me amam, porque não conhecem a gravidade do pecado, não reconheceram, não pediram perdão. Pelo contrário, eu te dou, Pai, o aroma que te agrada. Perdoa a todos eles. Está terminando o nosso primeiro bloco. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu estou também no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga Dom José, @Dom José Falcão Oficial, e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Até breve. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje tratando do argumento O Perfume de Cristo. No primeiro bloco, nós fizemos uma brevíssima síntese sobre o papel do perfume na religião judaica, no Antigo Testamento particularmente, e a relação de Jesus com o perfume. No dia do seu nascimento, logo depois que ele nasceu, pouco tempo depois, ele recebe, dentre os presentes, perfume, ouro, incenso e perfume, que é a mirra. É um unguento que tem um significado muito sugestivo. Não é o momento de nós tratarmos. Jesus teve relação com o templo e falamos do altar do perfume, citamos Zacarias. Depois falamos do episódio da pecadora perdoada que derramou um bálsamo, um vaso de alabastro cheio de perfume na casa do fariseu chamado Simão. E lá, um rico ensinamento de Jesus sobre o perdão. Teus pecados foram perdoados. Ela teve seus pecados perdoados porque ela demonstrou muito amor. E Jesus acrescenta para Simão, que ironizou nosso Senhor em pensamento: ao que pouco se perdoa, pouco ama. Já expliquei isso no primeiro bloco. Agora pulemos para um outro episódio, esse 6 dias antes da Páscoa. Episódio, esse talvez seja o mais famoso e o mais significativo quanto ao sofrimento de nosso Senhor. A unção de Betânia. O episódio Jesus, depois de ressuscitar Lázaro, o episódio da unção de Betânia, é João capítulo 12. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, falecido e enterrado há 4 dias. A família de Lázaro, Lázaro presente, decide dar um jantar para Nosso Senhor, uma homenagem, nada mais justo. E é nesse contexto que Jesus vai experimentar, na presença dos apóstolos, com um mau caráter ali perto, o mau caráter que esse texto vai revelar, era ladrão. Essa figura sombria carregou consigo, tem 3 estigmas: ladrão, traidor e suicida. Muito bem. Ele vai criticar a iniciativa de Marta e Maria, que Maria, precisamente Maria, aquela que se assentou aos pés de Jesus,
Marta, Marta, tu te inquietas, na verdade foi um presente dos 3 irmãos, mas quem derramou foi Maria, que não é a Maria Madalena, por favor, bem como a pecadora perdoada do primeiro bloco, que foi citada no primeiro bloco, o texto não diz o nome dela. Portanto, cuidado para não confundir a pecadora perdoada com Maria Madalena. E essa Maria que vai ser citada agora com Maria Madalena. Não, a Maria agora é a irmã de Lázaro e de Marta. João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra, Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Rico ensinamento. Primeiro, a quantidade de nardo puro. 1 libra. 1 libra é mais ou menos 1/3 de 1 litro. Então, digamos, 300 e poucos ml. Só que o líquido é um bálsamo, é um perfume nardo puro. Portanto, é essência, não é perfume. É um perfume que não é misturado. Por isso o texto diz muito caro. O que indica que era uma família rica, a família de Lázaro, Marta e Maria. Judas Iscariotes, o mau caráter, aqui estipula mais ou menos o preço de 300 e poucos ml de nardo puro. 300 denários. Sabem quanto é o valor de um denário? Lembram da parábola dos trabalhadores da vinha? Nosso Senhor Jesus Cristo diz quanto vale um denário. Ele saiu logo de manhã e chamou o primeiro convidado. Vá trabalhar na minha vinha e eu lhe darei um denário. Um denário é o valor de um dia de trabalho. Vejam, um dia de um trabalhador, dia de trabalho de um trabalhador. Se nós quiséssemos colocar isso no Brasil hoje, vamos pegar o preço de uma diarista, o quanto uma diarista cobra em casa, não sei, em alguns lugares do Brasil mais caro, outros lugares mais barato, R$200. R$200 mais ou menos. Muito bem. Caio, pegue aí a calculadora. R$200. Portanto, 300 denários é o valor do salário de um trabalhador de 300 dias do ano. Praticamente um ano. Multiplique 300 vezes R$200. Eu estou errado ou chegamos perto de 60 mil reais? 60 mil reais. O que ela derramou nos pés de Jesus valia mais ou menos 60 mil reais. Muito caro. 300 e poucos ml. Mas aqui é gratidão. E a gratidão não tem preço. O coração dela quer agradecer a nosso Senhor. E não só agradecer, mas significar a sepultura dele. Aliás, é o próprio Jesus quem diz: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Jesus ali está recebendo aquilo que ela antecipadamente já está a dizer. O meu Senhor vai sofrer muito, está chegando a sua hora. E eu não quero saber de dinheiro. Isso aqui é pouco, isso aqui não é nada diante do meu Salvador, que é a riqueza da minha vida, que é o perfume da minha vida. Mau caráter do Judas Iscariotes: pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre me tereis. Cuidado com as pessoas que criticam aqueles que dedicam somas vultosas para Deus nosso Senhor. Cuidado, porque de trás desse tipo de crítica, porque não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres?
Olha, colocando os pobres como bucha de canhão. Mau caráter. Mau caráter. Nosso Senhor calou a boca desse cidadão ladrão, que aliás roubava, é o próprio texto quem diz, roubava as doações que as pessoas colocavam na bolsa, que ele passava para as pessoas apresentarem para a manutenção de Jesus e do grupo apostólico. O perfume de Maria, de Marta, de Lázaro, 60 mil reais, mais ou menos, e olha que estou sendo generoso. Tem lugares aí, um trabalhador na construção civil, não sei qual é o preço da diária de um trabalhador, de um pedreiro, mais ou menos isso, eu acho que é mais caro ainda. Enfim, no mínimo, 60 mil reais. 300 denários, esse nardo puro, 1 libra de nardo puro, muito caro. E muito caro porque também vinha de fora, vinha das Índias. Israel até hoje não fabrica nardo puro, essa é uma técnica do Oriente das Índias. Aí vocês entendem porque Pedro Álvares Cabral e tantos outros navegadores queriam descobrir o caminho para as Índias, por causa principalmente disso, exatamente por causa das especiarias. Coisa cara, roupa, tapete, tapeçaria, etc. E também os perfumes, nardo puro. Agora vamos a nós. O cristão, ele é portador do perfume de Cristo. O ensinamento do Evangelho é um perfume. A caridade é um perfume. As orações dos santos são um perfume. Então vejam, Jesus fala da esmola, Jesus fala do ensinamento, Jesus fala da oração. Vamos agora a 3 passagens que falam do perfume. Primeiro, o perfume do conhecimento. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16. Graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, odor de morte e que dá a morte. Para os primeiros, porém, odor de vida e que dá a vida. Vejam a imagem do apóstolo Paulo, amados. Por favor. Vocês pensam que o perfume agrada a todo mundo? Coloque um urubu perto de uma pessoa que acabou de colocar no seu corpo o perfume mais cheiroso. O urubu sai de perto, porque aquele cheiro que é agradável para nós é detestável para o urubu. Agora coloque qualquer pessoa perto de uma carniça. A carniça vai ser um perfume gostoso para o urubu e vai ser detestado para nós. Portanto, o gostar ou não do cheiro, o gostar ou não do odor, depende muito da natureza da pessoa. Se ela está inclinada para o pecado, a vida da graça, a pureza, a honestidade, a retidão, a fé, a esperança, a caridade, ele vai sentir um cheiro mau. Coloque uma pessoa má que vive nas trevas, aqui, malvada, perversa, ambiciosa, lasciva, etc., que vive realmente no mundo da podridão. E coloque uma pessoa cheia de Deus. E essa pessoa começa a falar, começa a rezar, o assunto que ela aborda, esse outro não suporta. É um peixe fora d'água. Vejam que coisa bonita. Nós somos o perfume de Cristo. Entre os que se salvam e entre os que se perdem. Nós vivemos entre salvos e condenados enquanto estamos a caminho. Isso pode ser revertido, é verdade? Sim, sem dúvida alguma. Mas o cheiro que nós exalamos, o cheiro que exala aquele que é de Cristo, se uma pessoa que está nas trevas sente esse cheiro é odor de morte. Ele não suporta, ele detesta. A presença daquele que é de Deus o deixa irritado e ele sai de perto, ele se sente mal, começa a se inquietar, enfim, começa a sentir raiva, a sentir mal-estar. Da mesma forma, quem é de Cristo e chega perto de uma pessoa que não é de Deus, o cheiro, o tipo de conversa, as atitudes, a forma de se relacionar, como ela trata as coisas, o seu comportamento é um mau cheiro. Mas odor de vida, por favor, para os primeiros é odor de vida que dá a vida. Quando você
é de Deus e chega e sente outra pessoa de Deus perto de você, é outra coisa. Você se sente em paz. É o cheiro que você, é o odor que você queria sentir, que você queria experimentar. Que imagem sugestiva é essa do apóstolo Paulo? Somos o perfume de Cristo. Segundo texto, a caridade é o suave perfume para o necessitado. Filipenses 4,18. Recebi tudo em abundância. Estou bem provido, depois que recebi de Epafrodito a vossa oferta, foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita com agrado. São Paulo só aceitava doação financeira de uma comunidade, a comunidade de Filipos, é uma cidade da Grécia, para a qual ele escreveu Filipenses. Ele exercia a profissão de fabricante de tendas, vivia muito sobriamente, mas os cristãos de Filipos mandaram dinheiro para ele, um bom dinheiro, para a manutenção dele. E ele chama isso um suave perfume. Quando você ajuda o pobre, Provérbios 19:17, quem dá aos pobres empresta a Deus. E esse empréstimo é um suave perfume. Praticou a caridade? É um perfume que sobe ao céu. É um perfume que agrada a Deus. A caridade que vai ser recompensada. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E para concluir, estamos a menos de 2 minutos e meio do final. As orações dos santos no céu são um perfume. Apocalipse, capítulo 5, de 6 a 8. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé como o que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro na mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Os santos no céu rezando sempre por nós aqui na terra. As preces deles são perfume. Creio na comunhão dos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Sim, filho, aqui no céu rezo por vocês. É um perfume que chega às narinas de Jesus, cheios de perfume. Apocalipse 8, de 2 a 4. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecessem com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Apocalipse 8, versículos de 3 a 4. Os santos no céu rezando por nós exalam constantemente esse perfume. Por isso, quando você reza a qualquer santo que já está no céu, Santa Maria, São Padre Pio, Santo Antônio, qualquer santo e qualquer anjo, São Miguel Arcanjo, eles atendem imediatamente nossas preces, apresentando esse perfume diante de nosso Senhor, para que nosso Senhor apresente essas dádivas ao Pai. Está terminando o segundo bloco. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Falando em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Agora eu termino o segundo bloco, não saia daí. Se você tem perfume em casa, parabéns. Mas antes eu queria lembrar você que você deve ser o perfume de Cristo. Viva perfumado com as boas obras, com uma vida reta, ande na luz. E esse perfume, ele vai ser um perfume de odor de vida que dá a vida. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo e último intervalo. Está começando o nosso terceiro e último bloco do programa Eclésia, nosso compromisso semanal. Hoje, se debruçando sobre o argumento fascinante, o perfume de Cristo. Que bom que você está sempre conosco e peço a você que não fuja desse hábito. Esteja sempre conosco todas as semanas e divulgue o nosso programa.
Eu quero, antes de começar a responder as perguntas, agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é o grande responsável por este programa estar no ar, programa que é produzido aqui em Brasília. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet para todo o mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus, que, como diz o Padre Eduardo, não é dele nem de ninguém, mas apenas do Senhor Jesus. Vamos agora, caro Caio, a responder as perguntas que, eu repito, chegam até mim a queima-roupa. Até esse exato momento eu não sei quais são as perguntas, porque o Caio guarda, é o algoz, que me joga em situações difíceis apresentando essas perguntas e eu tenho que respondê-las. Não sei quais são. Caio, por favor, comece a exercer o seu ofício de verdugo. Primeira pergunta. Baseado no relato sobre o nardo e Maria na casa de Lázaro e da pecadora que lava os pés de Cristo, podemos dizer que o melhor perfume a oferecer a Cristo é uma vida de santidade? Sim, sem dúvida alguma. Eu penso que no primeiro bloco, só recordando dois textos da 2 Coríntios capítulo 4, de 14 a 16, e Filipenses capítulo 4, versículo 18, esse é o perfume que agrada a Deus. No Antigo Testamento se diz, de forma antropomórfica, que Deus tem narinas, É óbvio que Deus, que é Espírito, não tem nariz. Mas a segunda pessoa do Verbo, que é a pessoa do Verbo encarnado, Jesus, o Verbo que se fez carne, que está no céu sentado à direita do Pai, tem nariz. Está ressuscitado. Corpo, sangue, alma e divindade. O corpo de Cristo tem um nariz. Mas não agrada a ele, de fato, o perfume que é percebido pelas narinas. Tanto é, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, por meio do profeta, Deus rejeita os sacrifícios. É misericórdia que eu quero e não sacrifício. E no sacrifício tem o momento em que o perfume ele é derramado. O perfume do templo provoca asco em Deus Todo-Poderoso, não pelo cheiro, mas pela hipocrisia daqueles que participam do templo, prestando um culto formalmente impecável a Deus, com todas as formalidades, mas aqueles corações longe de Deus, praticando a injustiça, oprimindo o pobre, explorando o pequeno, maltratando o fraco e assim por diante. Sem dúvida alguma, perfume no sentido translato, no sentido espiritual, o perfume que agrada a Deus é esse. Graças sejam dadas, segundo aos Coríntios 2, de 14 a 16, graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O papel da luz é levar o brilho para os outros, para que esses glorifiquem a Deus. O papel do perfume é levar as pessoas a experimentarem esse cheiro bom, e o cheiro bom para Deus é a vida de santidade. A resposta é absolutamente, corretamente, exatamente e precisamente sim. Esse é o perfume que agrada a Deus, a santidade. Vamos à segunda pergunta, Caio. Como auxiliar na conversão dos que estão nas trevas se fogem do odor de Cristo? Bem, a atitude do pai na parábola do filho pródigo, que saiu do cheiro da casa do pai para o fedor da pocilga, acho que a parábola do filho pródigo, com relação a cheiro, é apropriada também, não é? Na casa do meu pai há comida em abundância, portanto, comida cheirosa,
e eu aqui passando fome, ou seja, na podridão da pocilga. A atitude do pai não foi ir atrás do filho. Por quê? Dá-me a parte da herança que me cabe. Se a impostação da pessoa que, e a pergunta foi, foge do odor de Cristo. Se a pergunta foi essa, e essa fuga é por iniciativa dele, não podemos fazer muitas coisas a não ser esperar. Como o pai da parábola do filho pródigo. Ou seja, eu quero sair da sua presença e não quero que você me siga. O respeito. Porém, se a pessoa, qualquer que seja o seu estado, qualquer que seja a sua circunstância, se ela demonstrar algum sinal de docilidade, de aproximação, de possibilidade de diálogo, enfim, pode-se iniciar um trabalho de conversão. Agora, a fuga, ela é um elemento da parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, a figura que deve ser imitada e que não tem nenhum pecado é o pai. E o pai não vai ao encontro daquele que fugiu. Agora, se aquele que fugiu manifestar algum propósito, um diálogo, uma aproximação, etc., pode-se pensar, sem dúvida alguma, em fazer um trabalho de aproximação. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, falando, instruindo os apóstolos, vocês, quando entrarem numa casa, digam paz a essa casa. Se vocês forem bem recebidos, muito bem, permaneçam lá, etc. Se não forem recebidos, batam com a poeira das sandálias e vão para outra cidade. Então, é preciso situar a pessoa que fugiu e aquele que quer se aproximar dela. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? É a primeira abertura do coração daquela pessoa que vinha fugindo de Cristo e mais do que isso, perseguindo Cristo. Há determinadas pessoas às quais se pode fazer um trabalho de aproximação, de diálogo respeitoso, para depois, mais na frente, ouvir suas dúvidas, tirar suas interrogações e ajudá-la a encontrar Cristo. Outras não. Então, vai depender do tipo de fuga e do coração do fujão, do fugitivo, daquele que não suporta o odor de Cristo. Próxima pergunta. Alguns santos sentiram mau cheiro de pessoas em pecado. Isso ainda pode ocorrer? Por outro lado, alguns corpos de santos exalam bom odor, mesmo após a sua morte. Isso seria uma manifestação do perfume de Cristo? Começo pela segunda pergunta. Os corpos de santos que exalam um bom odor. Isso é bíblico? Sem dúvida alguma. A própria unção de Betânia, ela fez isso para antecipar o dia da minha sepultura. A frase de Jesus foi essa. A frase de Jesus foi exatamente essa. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Sem dúvida alguma. No relato do martírio de São Policarpo, bispo de Esmirna, ele é sacrificado numa arena, uma espécie de estádio, parecido com o Coliseu de Roma, mas na cidade de Esmirna, atual Turquia. Hoje tem quase 2 milhões de habitantes. Na hora em que ele morre, todas as pessoas no estádio sentiram um forte cheiro de perfume. Quem conhece a liturgia das horas, depois procure lá, dia de São Policarpo, bispo de Esmirna, e vá na leitura a respeito das atas do martírio de São Policarpo. Sem dúvida alguma, certos casos, Deus Todo-Poderoso determinou que o corpo exalasse um cheiro agradável. Determinadas pessoas que morrem na graça de Deus, na hora do seu passamento, os presentes, os circunstantes, experimentam um forte cheiro de perfume no ambiente. A resposta, portanto, é sim. Me parece que Padre Pio de Pietrelcina, me parece também que no dia da morte de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, franciscano, dentre tantos outros na história da Igreja, por favor, Santa Bernadette de Subiru, cujo corpo, a vidente de Lourdes, o corpo ainda está incorrupto em Nevers, no dia do seu falecimento, um cheiro de perfume
encheu o ambiente lá onde ela partiu, de onde ela partiu para a eternidade. Com relação à primeira pergunta, sim, determinados santos receberam esse privilégio de sentir o mau cheiro da pessoa que está em pecado mortal. Foram raríssimos os casos. A pergunta é, isso ainda pode ocorrer? Pode, porque Deus é todo-poderoso e pode dar a determinadas pessoas dons extraordinários. Aquele santo que teve o privilégio de enxergar o anjo da guarda das pessoas. Aquele outro que recebeu de Deus o privilégio de levitar. Aquele outro que recebeu o privilégio de, enfim, realizar milagres prodigiosos. Deus é o Todo-Poderoso que concede os dons que Ele quer, os poderes que Ele quer, a quem Ele quer. Então a resposta é verdadeiramente sim. Deus pode conceder a uma pessoa a capacidade de identificar o estado de graça ou de pecaminosidade de uma pessoa pelo cheiro, porque Deus é Deus. Quarto, as duas mulheres nos dois trechos bíblicos enxugaram os pés de Jesus com os cabelos. Isso tem algum significado? Sim, particularmente dois, o livro da sabedoria diz que os cabelos são sinal, são expressão da sabedoria. É verdade que se refere aos cabelos brancos. Portanto, o cabelo é associado à experiência de vida que no Antigo Testamento atende pelo nome de sabedoria. Dai-me, Senhor, sabedoria e ensinai-me a contar os nossos dias, diz o Salmo 89. Outra simbologia do cabelo é a história de Sansão. Onde está a força de Sansão e onde está a fraqueza de Sansão? Porque ele foi entregue às mãos dos filisteus, porque ele revelou o segredo à Filisteia, sua esposa, chamada Dalila. Ora, não foi tanto no cabelo, mas na promessa que ele fez a Deus, o cabelo como sinal de consagração. Vejam, livro da sabedoria, sabedoria. Cabelo como sinal de sabedoria. Sansão, força. Mas a força que é decorrente, a força física, lógico, que é decorrente de uma consagração. Então, ao enxugar os pés de Jesus, olhando para a vida de Sansão, pensamos nessas duas mulheres como aquelas que estão se consagrando a Deus Todo-Poderoso em Cristo, estão se consagrando a Jesus, estão oferecendo tudo aquilo que elas têm, tudo aquilo que elas possuem, toda a sua existência como gratidão, porque demonstram, Sansão, tu és, Jesus, a minha força. Livro da sabedoria, tu és, Jesus, a nossa sabedoria. Eu só sou sábio contigo. Eu só sou forte contigo. Quinta pergunta, o senhor bispo pode novamente nos dizer quais perfumes agradáveis a Deus podemos oferecer a Ele? Sim. Primeira pergunta que agrada a Deus. Primeira manifestação do perfume. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Eleve suas preces a Deus Todo-Poderoso, ao Pai por meio de Cristo na força do Espírito, com ou sem a intercessão dos santos. E aí você tem um perfume que agrada a Deus, o perfume da oração. Apocalipse 5, de 6 a 8. Depois, Apocalipse 8, de 2 a 4. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Eleve uma prece aqui na terra e os anjos recebem essa oração e apresentam esse perfume ao coração de Cristo. É bíblico. Apocalipse 5, de 6 a 8. Apocalipse 8, de 2 a 4. Caridade. Filipenses 4, 18. Recebi tudo e em abundância. Estou bem provido depois que recebi de Epafrodito a vossa oferta. Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita com agrado.
um sacrifício que Deus aceita com agrado: generosidade, doação, caridade, misericórdia. Esse perfume deixa Jesus felicíssimo, perfume que agrada a Ele. E o perfume do conhecimento, segundo aos Coríntios 2, 14 e 15. Graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por meio dele difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Não é mérito meu, mas esses programas, toda semana, são um perfume que agrada a Jesus. O perfume do seu conhecimento em todo lugar. E eu termino exatamente dizendo isso. Jesus, tu conheces a fedentina do meu coração. Tu conheces o mau cheiro dos meus pecados. Mas tem misericórdia e aceita esse perfume do conhecimento, o perfume do anúncio da tua palavra, que eu quero, que desejo que todas as pessoas venham a exalar. Só te peço que tenha misericórdia de mim. O senhor bispo pode novamente nos dizer quais os perfumes agradáveis a Deus? Já disse. Deus abençoe você, uma semana cheia de graças, perfumada com o odor da santidade de Cristo. E leve esse perfume para todos, o odor da vida que leva à vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.